Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Estamos juntos novamente para mais uma leitura do Cirurgia Moral pelo Espírito Lancelin, capítulo 22, Entender Sempre. A comunicação entre os homens é a arte da civilização moderna, que aprimorou os meios com clareza singular, para que possam entender as mensagens de uns para com os outros. Nós estamos tratando aqui da comunicação. É uma arte. Comunicar não é uma coisa muito simples de se fazer, né? A gente fala, mas estabelecer uma comunicação em que a nossa mensagem ela chega ao outro de uma forma que possa ser traduzida, possa ser compreendida, né? Possa fazer sentido. Não obstante, não é necessária somente a clareza no dizer, nem a facilidade de expressar os pensamentos. Acima de tudo, diz no bom senso que a educação há que levar vantagens em todos os tipos de entendimentos e que a disciplina no falar não pode ser esquecida. Precisa de uma disciplina no falar. Já tratamos esse assunto outras vezes, né? Que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, e a fala é uma ação. Estou emitindo aqui uma vibração, usando palavras, fazendo com que elas alcancem as pessoas, levem um sentido dentro daquilo que eu estou pensando e até mesmo tendo por emoção. Então, eu posso na minha palavra, no tom que eu usar, mostrar uma melancolia, mostrar alegria, mostrar o meu estado de ânimo. Então, a palavra, ela não é somente, né, algo de uma transmissão de uma mensagem. Ela é muito mais. Também não é essa clareza no dizer, né? Então, eu estou sendo claro, eu estou usando de palavras conhecidas, porque se a gente usa de verbetes que são poucos, né, de pouco conhecimento, a mensagem vai ficar truncada, porque eu preciso saber o significado de determinadas palavras para atribuir o sentido. Então, quando a gente usa, né, de um linguajar mais rebuscado, a gente pode estar atrapalhando a compreensão. Então, para quem a gente fala, é preciso que isso seja considerado. Não basta ter uma facilidade na comunicação, é preciso saber o que falar, para quem falar. Esses cuidados a gente vai aprendendo quando vai adquirindo disciplina nessa forma de agir. É uma ação, como eu falei, ela vai estar diretamente ligada àquilo que nós pensamos. Então, nós compreendemos as dificuldades e as restrições que o encarnado tem para manter o equilíbrio diante das regras de bem viver, pois quando igualmente internado na carne, passamos os desencarnados por essas dificuldades e ainda pedimos a Deus que nos deixe voltar a ela, para que possamos aparar algumas arestas, pois somente no corpo físico encontramos condições mais favoráveis. Aqui nós chamamos a volta ao corpo físico como sendo a bênção da carne. Ele coloca uma situação que é o estarmos encarnados. Ele vai dar, veja a questão da comunicação e do uso das palavras. Ele vai falar que nós estamos internados na carne. É como, né, a gente pode falar, né, a pessoa está internada no hospital, ela está lá, como se estivesse presa, né? A gente pode até fazer essa analogia, né? Nós estamos presos na carne, mas é necessária essa passagem pela matéria, o uso do corpo físico, como ele fala, a bênção da carne,
porque nós teremos oportunidades no corpo físico de desenvolvermos aquilo que nós precisamos. Veja que ele ainda ressalta que reconhece que quando nós estamos no corpo físico, o espírito está no corpo físico, teremos dificuldades para manter o nosso equilíbrio. Nós teremos que conviver com os outros respeitando regras. Então, nós já tratamos também dessa temática. A dificuldade que a gente tem geralmente na convivência é porque temos que lidar com as diferenças, nós temos que respeitar os direitos, temos que cumprir com nossos deveres. Isso significa seguir regras, então, regras de uma boa convivência. Então, não posso falar qualquer coisa, de qualquer jeito, para qualquer um. Eu preciso perceber esses elementos que vão contribuir ali para que eu, inclusive, aprenda a me comunicar com clareza e com educação. Então, esse é um processo de disciplina. Veja que no plano espiritual, quando a gente está desprovido da matéria, a comunicação se dá pelo pensamento. Eu penso, me comunico. Então, é muito importante que a gente esteja aqui internado no corpo de carne para poder fazer essa disciplina. Disciplina do pensamento e no falar. Para quando chegar no plano espiritual, não ficar lá os nossos pensamentos exalando coisas que nós não gostaríamos, né? Aqui a gente tem um certo controle. Mas temos também as muitas dificuldades, os desafios diante da convivência. Concitamos a todas as criaturas que movem um corpo no mundo, então, ele nos convoca das formas a estudar as próprias necessidades com mais atenção. No que se refere aos deveres para com as leis universais, e procurem ombrear seus compromissos para que não faltem em seus caminhos as oportunidades de servir aos que sofrem e entender os que estão presos nas malhas da lei de causa e efeito. Então, ele vai nos convocar, nós que estamos aqui encarnados, para podermos estudar as nossas necessidades, mas termos atenção, termos disciplina, principalmente no que se refere aos nossos deveres perante as leis universais, leis divinas. Então, nós temos deveres a cumprir aqui nos nossos relacionamentos no campo material, mas somos seres espirituais, usando desta oportunidade na encarnação para a evolução espiritual. Por isso, nós precisamos ter essa consciência de que somos espíritos, estamos aqui para esse processo. Então, a nossa obediência deve ser às leis universais, que, de forma alguma, contrariam as leis terrenas. Pelo contrário, elas são superiores. Então, vamos pensar em termos aqui de como que a gente funciona encarnados. No Brasil, nós temos uma lei maior, que é a Constituição de 1988. Ela é a maior, a lei maior. Abaixo dela, existem outras leis. Por exemplo, né, a gente pode citar, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei do Trânsito, mas todas elas estão submetidas a uma lei maior. Acima da nossa Constituição e de qualquer lei no mundo, criada pelos homens, pelos seres humanos, para reger, né, para regular as nossas vidas,
existem as leis divinas. Essas são superiores e essas leis são as que estão escritas na nossa consciência para que nós nos guiemos por elas. Então, nós precisamos ali procurar ter, né, essa atenção e cumprir, né, os nossos compromissos, verificando, né, aqueles que estão ao nosso lado, em sofrimento, presos nessas malhas que ele fala, da lei de causa e efeito. Muitos de nós, e se não todos nós, estamos aqui num processo também de resgate, passando por provas, por expiações, por conta da lei de causa e efeito. Nós fizemos algo, estamos recebendo, né, as consequências, os efeitos das nossas ações. Então, nós temos aqui que estar atento a essas leis, principalmente a lei do que eu faço, eu recebo, o que eu dou, né, eu vou receber, e as pessoas que estão conosco, convivendo conosco. Deves capacitar a tua inteligência no sentido de maior entendimento das coisas espirituais. É o que a gente vai ressaltar sempre. Nós precisamos dilatar a nossa compreensão a respeito da nossa essência, de quem nós somos, a nossa real identidade. Nós somos seres espirituais. Então, cuidar das coisas espirituais. É preciso que a gente, né, se aperceba se a vida que a gente tem levado, ela é uma vida direcionada para o nosso progresso espiritual ou se ela está direcionada para a nossa satisfação pessoal e material, das nossas sensações. É claro que a gente quer uma vida de saúde, de bem-estar, de conforto. Então, claro que nós, na matéria, nós precisamos, mais do que nunca, respirar, né? Estamos passando por uma pandemia, nunca se deu tanto valor, né, a esse ato de poder respirar. Mas nós precisamos do alimento, nós precisamos de uma moradia, nós precisamos de educação, né, aprender sobre as coisas, nós precisamos do cuidado um com o outro. No isolamento a gente vê que quanto que é preciso cultivar relacionamentos saudáveis, amorosos, fraternos. Então, o chamado aqui, né, é de usarmos a nossa inteligência para compreendermos as coisas espirituais. O que nós precisamos valorizar? Vamos sim ter um conforto material, aquilo que é necessário para que a gente viva, não só sobreviva, mas viva na matéria. Mas, além disso tudo, nós precisamos nos nutrir desse alimento espiritual. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre isso. Agora há pouco eu estava lendo um livro que fazia referência a Jesus, eu comecei a chorar, me emocionei, e isso é tão reconfortante, dá aquece o coração. Então nós precisamos disso, mas não é o coração físico, não é o coração material. A gente se refere ao coração como uma sede das emoções. Ele é esse centro energético do espírito, né? Então, nós temos que começar a cuidar de nós. Cuidar de nós é cuidar da vida espiritual. É usar a nossa inteligência para ver
o que nos serve, né? Nesse sentido, o que nos serve, nós, seres espirituais, para o nosso progresso, para o bem-estar do espírito, para o bem-estar, né? Que quando a gente faz o bem para os outros, a gente está gerando bem para o mundo, para todos nós. Deves capacitar então a sua inteligência. A vida na forma é uma ilusão, em que comparando a verdadeira vida, em se comparando a verdadeira vida do espírito. Então ele coloca que essa vida que nós temos, essa vida material, ela é uma ilusão. Por que a gente pode imaginar que ela é uma ilusão? Se ela nos parece tão real. A gente está tão apegado aos aspectos materiais, a essa vida material, e o fato da gente não recordar a vida espiritual, o fato de muitos de nós não ter um contato com a espiritualidade, a gente, né, se ocupa demais com a matéria, se ocupa com se ocupa ou preocupa, né, com a vida na matéria. Então, o que eu vou me alimentar, o que eu vou me vestir, né? Jesus já falava disso. E o que eu vou fazer? Eu quero passear, eu quero... E a gente começa a entrar num ritmo de vida sem o foco para a espiritualidade. Acha que a questão da espiritualidade é fazer uma oração, às vezes uma leitura, é rezar para Deus, né? Então a oração e tratar bem as pessoas ao nosso lado, não matar, não roubar, né? E não sabe mais o que fazer, não sabe a extensão. Então nós temos aqui um chamado. Lancelin, quando coloca essas questões, e não só ele, mas toda a obra espírita, é para um despertar dessa nossa consciência de que nós somos seres espirituais e não nos confundirmos mais com a matéria, mas nos desapegarmos, para que a gente possa perceber que isso aqui é uma passagem. Essa vida aqui que nós temos, ela é, ao ponto dele falar uma ilusão, é porque ela é muito breve na existência do espírito, o ser que é imortal. Ele nasceu, foi criado por Deus, e tudo que é criado por Deus não morre. Então, se torna imortal, vai ter uma vida em que vai se transformando, vai passando, né, de um reino para outro, até chegar num estágio de evolução em que há a comunhão com Deus, com o próprio Criador, nos tornando co-criadores com Ele. A jornada é longa. Então, isso aqui, essa vida que a gente pode viver, às vezes, um dia. Eu que já trabalhei em maternidade, UTI neonatal, a gente sabe, às vezes, de bebês que chegam e partem muito brevemente, precisavam só daquele instante. O espírito, não o corpo. A família, às vezes, precisa da experiência, uma experiência enquanto prova, né, dolorosa, por sinal, mas uma oportunidade para superar determinadas questões na vida, né? E até uma vida de 100 anos ou mais. Ainda assim, o que é 100 anos para um espírito que vai viver
milhões. Isso aqui é um breve instante, um segundo, em que a gente deve aproveitar da melhor forma possível, mas para a vida espiritual. A gente quer, geralmente, fazer o contrário, aproveitar o máximo possível com o discurso de que a vida é curta, aproveitar a vida com os prazeres da matéria. Já chegado o momento de começarmos a nos dar conta de que isso já não nos serve mais. A matéria, ela deve ser usada porque ela é uma dádiva, uma concessão, e daí a ilusão, sim, neste momento, a ilusão fica estabelecida, fica claro para a gente que a ilusão é de achar que nós somos essa personagem, né, essa personalidade, e que nós possuímos a matéria. Isso é ilusão. Isso é o nosso engano. Então, veja que a vida aqui, ela não é por si só uma ilusão. A ilusão é como que a gente se posiciona. A gente se ilude ao achar que é este corpo e se ilude ao achar que possui as coisas. Então, não tem sentido para um ser espiritual acumular riqueza. Veja bem, a não ser que for para utilizar a riqueza em benefício de todos. Mas utilizar a riqueza em benefício próprio para usufruir de prazeres materiais, isso é a grande ilusão. Porque de nada possui e aquilo vai se esvair em segundos. Segundos preciosos na nossa jornada evolutiva. Então, é uma fração de segundo, olhando e sentindo a imortalidade da alma. Mas esse tempo diminuto nos leva a pensar e nos põe a deduzir o quanto vale essa oportunidade grandiosa de aprender em pouco tempo. Verdadeiramente, a carne é uma bênção de Deus a todas as criaturas internadas nela. Vale a pena meditar nesta oportunidade e crescer nas obrigações para com Jesus, decifrando parábolas e entendendo chamados que nos possam chegar de todas as direções para o nosso entendimento. Veja que ele fala aqui de decifrar parábolas, né, e nos crescermos, né, na nossa relação com Jesus, nas nossas tarefas com Jesus. E foi exatamente isso que eu li agora há pouco no livrinho Parábolas de Jesus. Eu apresento esse livro em outro momento, eu trago aqui para esse nosso encontro, mas de fato é maravilhoso, né? Podermos pensar que nós temos todo esse conhecimento transmitido por Jesus, o Mestre dos Mestres, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, a carne, ela é importante, mas ela é importante porque ela tem um propósito. Ela nos serve para a nossa evolução. Então, a carne, ela é uma concessão divina. Também vamos devolver, ela não nos pertence, por isso que eu falei, essa personalidade, ela não me pertence. Eu estou aqui, eu não sou esse personagem. Eu preciso desse personagem, eu preciso me relacionar com o mundo e comigo mesma. Veja que eu me apresento aqui, mas a personalidade Márcia, ela vai interagir com o mundo exterior, como estou fazendo agora, mas também comigo, com o espírito, a essência.
Então eu dialogo comigo, eu dialogo com o meu mundo interno, que eu vou entrar em contato então com a alma, com a essência, com o self, que a gente pode chamar. E é nessa comunicação que a gente está falando, nesse diálogo, nesse encontro, que nós vamos nos conhecendo. Então essa passagem ela é muito importante. Ela vai chegar a término, eu vou me despojar da matéria e vou seguir adiante, precisando de novas roupagens, então novos corpos materiais para desenvolver outras habilidades, outras competências para chegar às virtudes. Se fecharmos os ouvidos e contrariarmos a visão dentro das leis naturais, tornamo-nos estátuas de sal. Morremos ante a luz que nos glorifica e nos liberta. Então, não feche seus ouvidos. Né? Perceba, olha, veja. O ato de ver é um ato sublime. Não é apenas enxergar. Lembra que nós falamos sobre ouvir e escutar? Que existe uma diferença? Ver e enxergar também podemos colocar nesses termos. Eu enxergo porque eu tenho olhos, tenho ali todo esse equipamento biológico que é capaz de captar a imagem e processar no cérebro, mas eu enxergo quando eu atribuo... Não, desculpa, eu vejo quando eu atribuo sentido àquilo que eu estou enxergando. Isso é uma forma de entender. Então, o ato de ver, a visão, como ele coloca aqui, a visão das leis naturais, não é simplesmente ver, enxergar, é ver no sentido de compreender, de tomar conhecimento. Então, nós estamos falando aqui de um movimento que nós precisamos nos abrir, ter abertura, abrir os olhos e ver é abrir para os ensinamentos de Jesus, compreender esses ensinamentos e nos transformarmos a partir das vivências. Somos velhos viajores, cansados de repetir as induções humanas e continuamos mortos. Joana de Ângeles também vai falar disso. Estamos mortos. Precisamos sair disso, né? Nós estamos aqui, velhos viajores, quantos milhões de anos? Vamos pôr nesses termos, eu fico às vezes mais conservadora, né? E fico falando que nós temos séculos e séculos de experiências, de encarnações, mas põe mais tempo nisso, põe muito mais. Nós somos velhos viajores, espíritos velhos, que estão aqui por enorme rebeldia, por não querermos vivenciar as leis divinas. E nós ficamos nessa encarnação e desencarnação, nesse processo, nesses ciclos, por conta das leis de ação e reação, que a gente não consegue estancar esse processo a partir dessa abertura, para que a gente possa, de fato, ver Jesus. Ver Jesus é compreender Jesus, é vivenciar Jesus no coração. Vivenciar as leis naturais. Então é sair desse ciclo em que a gente fica errando e vem para resgatar o erro e continua errando. Dá um salto. A gente fala em salto quântico. Vamos sair
de um patamar para outro. Porque senão a gente vai continuar morto, não vai evoluir, não vai viver a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Vamos continuar vivendo só na matéria e para a matéria, em função dos nossos apegos, do nosso egoísmo. Consultando a razão, percebemos a grandiosa missão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela é muito maior do que pensamos. A gente pensa pouco, a gente sabe pouco do que foi a missão do Cristo, a gente sabe pouco do que Jesus nos ensinou. Então, foi muito maior. De não forçar o nosso entendimento, respeitando todas as condições dos homens e das almas livres do fardo, propondo os meios e métodos de cada um se libertar do seu próprio jugo e da carga que se propôs a carregar. A gente precisa se libertar disso. Para que vai carregar todo esse peso? O peso da matéria que nós estamos apegados. Larga isso. Não precisamos acumular riquezas, podemos viver com aquilo que é essencial, que é aquilo que vai nos dar uma boa qualidade de vida. Tendo com boas condições de vida, nós podemos garantir boas condições para todos, porque há recursos disponíveis para todos. A gente começa a compreender e a vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, ele não vai violentar nossas consciências, nós já falamos. Ele vai nos convocar, ele diz que o jugo é leve, né? Não há peso para carregar quando se está com Jesus. A gente se liberta de carregar o peso de toda essa matéria para viver uma vida espiritual. Então, quer dizer que a gente vai deixar de ter as coisas materiais, nós vamos usá-las por conta das nossas necessidades, mas não vamos nos apegar a elas. O Cristo bate em nossas portas. Quando nos cansamos de procurar a felicidade no reino das ilusões, quando procuramos a paz no mundo exterior. Procurar a felicidade, procurar a paz no mundo exterior, no mundo material, nós vamos nos frustrar, porque isso é a ilusão do mundo, como a gente acabou de falar, né? A ilusão está em achar que nós somos matéria, que nós vamos ser felizes vivendo na matéria. Isso é uma ilusão. Então, não tem paz, não tem felicidade para quem busca isso no mundo exterior. Ele surge dentro do coração, acenando-nos com um trabalho mais excelente, a luta interna, dando-nos condições para vencer a nós mesmos. Então, tem uma luta, né? Eu prefiro não usar muito essa expressão de luta, batalha, né? De vencer a nós mesmos, como se nós tivéssemos em nós aqui inimigos, né? Combatendo um ao outro, mas são forças. São forças que a gente precisa reconhecer que existem e fazer essa resistência. Então, que forças são essas? É a força do egoísmo, do apego, da ilusão que está na matéria, de achar que é a matéria que vai nos dar a felicidade, a paz, né? E então nós temos esse conflito interno. Isso realmente ocorre. E para alguns isso é enlouquecedor. Então, para quem está na área da psicologia, da psiquiatria, vai entender o que eu estou falando, porque, ou então das terapias, né, os terapeutas, esses conflitos são conflitos existenciais, são questões que a alma vai discutir com a matéria, né? O espírito com a matéria. Vai existir esse confronto porque é o que eu desejo
que está vinculado às minhas sensações, a simplesmente ao egoísmo, é o que eu quero uma vida assim, eu quero viver desse jeito, eu quero fazer tais atividades. Então, eu projeto que a minha felicidade vai ser em viver aqui na Terra, realizando determinadas coisas. Viagens, alimentos, ter objetos, então carros, casas. Uma casa pequena não basta, tem que ter uma casa maior, e aí a casa maior não serve, tem que ter uma mansão, e o carro, esse carro não serve mais. O carro tem que ter 4 portas, um volante, 4 portas não, desculpa, 4 rodas, um volante e me levar de um lugar para o outro. Esse é o objetivo, desde que esteja ali com a manutenção em dia, né, para não quebrar no meio do caminho. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente fica ambicionando essas coisas ligadas os objetos, ou então as sensações físicas, enquanto que isso vai gerar um conflito se nós, ao mesmo tempo, queremos buscar a luz da espiritualidade. Queremos buscar a nossa transformação moral. Isso vai gerar um conflito interior. Então, é preciso que a gente use a nossa inteligência, aqui como ele chamou, a visão para compreender os ensinamentos de Jesus, passar a enxergar as questões espirituais, para perceber que o que está brigando é a ilusão com a verdade, e que não tem como a ilusão ganhar, ela é ilusão. Então nós precisamos fazer a escolha de viver a verdade. E quando fizermos essa escolha consciente, que é o convite que Jesus faz, mas ele não vai nos forçar a isso. Então, quando aceitarmos espontaneamente esse convite, nós vamos viver em paz. Aí encontramos os meios de conquistar a tranquilidade de consciência, a eterna paz de espírito. Para tanto, devemos despertar o interesse de entender sempre a verdade, de nunca recusar o caminho certo, sem esquecer o esplendor da vida divina que palpita dentro da alma. Veja que está dentro de nós. Se a tua boca fere, ainda dormes. Se os teus sentimentos perturbam a tua mente com ódio, ainda permaneces morto para a vida. E se não queres enxergar o que tentamos te mostrar por essas letras, fecha esse livro, que mais tarde a dor vai conversar com o teu coração. Então, aqui ele foi muito contundente, dizendo, se nem isso que a gente está discutindo aqui, está refletindo, vai fazer com que você perceba, desperte, enxergue a verdade, fecha isso, porque você vai ser convocado pela dor para o seu despertar. Então, vamos dar mais atenção para isso, né? Não é melhor a gente refletir agora e ir propondo espontaneamente, de coração, entregar para Jesus e seguir Jesus e compreender seus ensinamentos, do que ter que se arrastar depois na dor, implorando a Jesus para que ele nos resgate, para termos outras oportunidades, porque já desperdiçamos essa. Então, façamos essa reflexão de modo profundo. Vejamos se há esse conflito dentro de nós, para que a gente possa ir para o caminho certo. Tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.